Olá, igreja maravilhosa. Quem é a igreja maravilhosa, dá um glória a Deus. Amém. Você que está nos assistindo, Deus abençoe, multiplique a sua casa, a sua família. E eu queria que você ficasse de pé, por favor, abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, verso 37 e 38. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque temos, Pai, acesso à sua palavra, que é instrumento de direção para a nossa vida, de ensino, de correção. E que nessa manhã, Pai, onde celebramos a ceia do Senhor, relembramos a memória da cruz, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós queremos, Pai, receber do Senhor a porção da tua palavra, da ação do teu Espírito. Por isso nos dê sabedoria ao lermos, a entendermos, para compreendermos mais e mais. E Deus, o teu propósito em nós e através de nós. Abençoa cada vida, cada família, cada lar, cada casamento que está aqui nessa manhã. Nós oramos e pedimos a tua graça, o teu favor, a tua unção neste lugar. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus qualquer ação contrária àquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Nós consagramos esse lugar ao governo do teu Espírito nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Então, vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 41, verso 37. 41, verso 37, diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Amém? Você pode se assentar. No momento de um grande desafio, o povo estava com uma dificuldade e Faraó estava com a dificuldade de levantar uma pessoa para governar, para administrar uma situação tanto de fartura como de seca. E nós precisamos entender que nós passamos num momento na nossa nação onde Deus precisa de uma igreja maravilhosa. Você crê nisso? Uma situação que nós estamos experimentando, onde nós estamos vivendo, tanta resistência à família, tanta intenção maligna contra a família. Nós podemos ver aqui na nossa cidade, foi escolhida duas escolas para ser civil-militar, ou seja, com alguns ensinamentos, com algumas doutrinas, e a gente vê que muitas pessoas se levantando contra, porque o povo da baderna está aí. Mas a igreja do Senhor está aqui para abençoar a nossa nação. Você crê nisso? E nós precisamos, como igreja, sermos e entendemos o propósito de sermos igreja. A igreja da segunda-feira. Quem estava aqui na primeira mensagem sobre uma igreja maravilhosa, levante a mão. Entendemos sobre isso e nós falamos que uma igreja maravilhosa não é o pastor. Nós precisamos entender que tudo que Deus tem feito aqui não é por causa de um pastor, mas por causa de pessoas que se identificam em ser igreja do Senhor Jesus. Amém? A igreja não é a música. Nós somos muito abençoados pela música, mas no céu não precisa de música. Quem precisa da canção, da adoração, somos nós. Expressamos isso para Deus. Então, Deus não vai levar a música para o céu, porque o céu já tem adoradores. Você crê nisso? Então, nós precisamos entender isso, que a igreja também não é a tradição, isso, aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que assistir desse jeito, a igreja é isso. Não. E a igreja não são os ministérios, apesar que nós podemos ser igreja através do ministério, mas nós precisamos entender que igreja somos nós. Diga assim, eu sou uma igreja maravilhosa. Amém? Você é mesmo uma igreja maravilhosa? Amém? Então diga, eu sou a igreja maravilhosa que o Senhor vai usar no meu dia a dia. Amém? Então, uma igreja maravilhosa somos nós. Nós precisamos entender que não é esse prédio, não é esse lugar. Realmente aqui nós congregamos, aqui se reúne o corpo de Cristo. Porque eu não posso ser uma igreja maravilhosa fora do corpo. Amém? Sem congregar, sem estar conectado com o cabeça que é Jesus. Amém? Apesar que tem pessoas que acham que pode ser igreja sem congregar. Eu não acredito que as pessoas vão alcançar tudo aquilo que Deus tem para ela se ela não está no corpo. Amém? É a mesma coisa eu tirar a minha mão e deixar fora do corpo. Ela vai sobreviver? Não, ela vai apodrecer, Então, nós precisamos entender isso mais e mais. Então, eu acredito, o texto diz que Faraó perguntou, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? A unção de Deus sobre a sua vida?
E eu acredito que uma igreja maravilhosa precisa cultivar o espírito da excelência. Quantos creem no espírito da excelência? Diga amém. De uma boa governança, precisava alguém que tivesse a excelência para governar, para fazer as coisas certas, da maneira certa na nossa caminhada. Então, eu acredito que uma igreja maravilhosa, uma igreja relevante, uma igreja que vai tocar a cidade, uma igreja que vai cumprir o propósito, uma igreja que Jesus vai vir buscar, porque cumpriu o seu propósito, é uma igreja que precisa desenvolver o espírito da excelência. Amém? E hoje eu quero continuar essa mensagem, para que nós possamos entender os 10 mandamentos da excelência. Quantos querem viver os 10 mandamentos da excelência? Precisamos absorver e ser isso na nossa caminhada e na nossa jornada. Agora, o que significa excelência? Porque muitas vezes a gente fala sobre certas coisas, mas a gente não entende o que é. O que é excelência para Deus? Como que nós possamos desenvolver a excelência no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada? Como eu posso ser uma igreja maravilhosa que pratica a excelência, que vive a excelência, que age com excelência? E muitas vezes nós achamos que a excelência é algo inatingível, porque nós fizemos algo sobre a excelência que não é isso. Então, eu quero falar sobre o que significa a excelência. A excelência não é glamurosa. Muitas vezes a gente começa a olhar para um lugar glamuroso, assim, uma perfeição. Não é isso que é excelência. A excelência não é um ideal perfeito. Porque se nós dizemos, puxa, eu quero ser perfeito, uma igreja perfeita, você vai ser uma igreja perfeita? Não. Nós não conseguimos ser perfeitos nessa terra. Nós vamos ter um corpo glorificado na eternidade. Amém? Você crê nisso? Mas aqui nós lutamos para ser perfeito. Não é porque eu não posso atingir que eu vou viver na média, na mediocridade. Então, não é um ideal perfeito, inatingível. Muitas pessoas acham que não pode viver a excelência. Diga para você, eu posso ser uma igreja com os 10 mandamentos da excelência. Amém? Então, ela é simples. Isso que nós precisamos entender. Aliás, esse é o segredo. Que a excelência é algo simples. E nós precisamos entender isso na nossa caminhada. A excelência está na beleza da simplicidade. Quantos enxergam excelência nessa mesa aqui? Digam amém. Mas não é algo glamouroso. Não tem ouro, não tem prata, não tem cristais da última geração. Mas eu consigo ver que as pessoas que fizeram isso aqui fizeram com excelência. Mas há uma simplicidade na excelência. Amém? Não tem uma mesa de ouro, não tem castiçais de ouro, não tem plantas assim. Mas eu vejo excelência nessa simplicidade. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Existe, a excelência é na simplicidade. Nós precisamos desenvolver isso. A excelência está na beleza da simplicidade, na alegria das coisas bem feitas. Amém? Isso que é maravilhoso. Porque nós podemos fazer as coisas bem feitas. Amém? Aquilo que Deus coloca na sua mão, aquilo que Deus estabelece para você, o dom que Deus te deu, a capacidade de nós fazermos as coisas bem feitas. Não está bem feita essa mesa? Simples, mas excelente. Então nós precisamos entender e mudar a nossa cultura, que nós podemos ser uma igreja excelente, uma igreja maravilhosa na nossa caminhada e na nossa jornada, no seu trabalho, na sua empresa. Às vezes na simplicidade a gente consegue ver excelência. Então, em alegria das coisas bem feitas, ainda que imperfeito, mas nós conseguimos ver excelência. Amém? Na alegria das coisas bem feitas, ainda que imperfeito. Não é um ato dos deuses, mas é um fato dos normais. São normais aqui, digo assim, eu sou normal. Amém? Eu sou gente, diga assim, eu sou gente. Você acredita que você é gente? Amém? Eu sou gente. Acredite na excelência. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso. Acredite na excelência. Por quê? Nós temos uma frase que já tomamos para nós, mas é do Carlito Paz, que a excelência honra o céu e abençoa as pessoas. Quem quer honrar o céu, diga amém. Quem quer abençoar pessoas? Uma igreja maravilhosa, ela abençoa pessoas com excelência. Então, a excelência honra a Deus, honra o céu e abençoa pessoas, inclusive você. Amém? Então, eu quero ser essa igreja maravilhosa que
cultiva os 10 mandamentos da excelência. Então, nós precisamos entender de uma maneira prática que a excelência é algo simples e nós podemos desenvolver a excelência. Por quê? Um funcionário. Você tem um funcionário, o cara muito bom, ele faz as coisas, né, legal, tal, essa questão. Você olha assim, puxa, um bom vendedor. Mas, aí tem um fator mais. O cara só chega atrasado. Quantos aqui conseguem chegar à excelência no atraso? Hã? Puxa, eu tenho um funcionário, eu não suporto atraso. Aliás, né, quem atrasa não adianta. Você crê nisso? Quantos aqui, puxa, eu tenho um relógio maravilhoso, lindo, de ouro, né, custa 20 mil reais, mas ele atrasa. Hoje a Viviane acordou 6 horas da manhã, porque o celular dela, né, atrasou 1 hora. Quantos aqui? Eu não quero pessoas na minha equipe que vivem chegando atrasado. Porque eu não consigo chegar à excelência no atraso. Amém? Então o cara é bom, um bom vendedor, o cara é 10. Né? Você olha assim, mas toda a vida ele chega atrasado e muitas pessoas na sua empresa perdem por causa disso. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso. A excelência, querido, é simples. Na obediência de você fazer das coisas. Né? Jesus falou, porque você diz que me ama e não faz aquilo que eu mando. A excelência está na obediência de você fazer as coisas como tem que ser feito. Então, muitas vezes, nós não atingimos o propósito, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não acreditamos na excelência. Achamos que é algo inatingível, que nós não podemos viver isso. Mas nós precisamos entender, como igreja, a excelência honra o céu e abençoa pessoas. E eu preciso buscar desenvolver isso. Eu preciso entender, né, que nós somos todos os dias aperfeiçoados pelo Espírito Santo e nós precisamos entender mais e mais isso. Amém? Por exemplo, um marceneiro. Quem aqui é marceneiro, diga amém. Não tem ninguém? Né? Mas, querido, eu vou lá. Eu não tolero esse tipo de coisa. Que dia que você entrega? Amanhã. Segunda-feira está aí. Vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta, vai ser... Entendeu? O cara é muito bom, mas não honra a sua palavra. Você vê a excelência nisso? A excelência vai te abençoar ou não vai? Agora, você vai contratar esse cara? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar atentos para a nossa caminhada, nossa jornada. Né? O homem tem que ser sim, sim e não, não. Não é isso? A excelência de você dizer, não, não consigo, não posso. Não estou conseguindo, é isso, aquilo, é isso, aquilo. Ah, claro que temos as exceções, tem momento na nossa caminhada, na nossa jornada, que acontece as situações que às vezes fogem do nosso controle. Mas eu preciso entender, querido, que Deus é um Deus de excelência. Que Deus é um Deus que Ele vela pela sua igreja, Ele zela pela nossa vida, pela nossa jornada, pela nossa caminhada. Então, querido, nós precisamos entender isso. Né? Então, o cara é músico, o cara é bom. O cara é um excelente, ele toca, que é uma maravilha. Mas toda a vida no ensaio ele chega atrasado. E eu não queria estar num grupo desse, porque eu não tolero atraso. Para mim é insuportável o atraso. Então nós precisamos entender, tem pessoas que não ligam, né? Mas eu não consigo enxergar excelência no atraso. Alguém aqui consegue enxergar? A pessoa marcar com você um médico. O médico é bom, maravilhoso. O cara, né, ele atende de um jeito. Só que toda a vida que eu vou no consultório dele, eu marco na hora, 3, 4 horas depois que ele me atende. Existe excelência nisso? Ei, vocês estão quietinhos por quê? Tem algum médico aqui que leva 3 horas para atender o paciente? Eu quero que nós possamos entender, querido, que existe um padrão no reino de Deus. E o padrão no reino de Deus é de excelência. O cara é músico, o cara é muito bom e tal. Mas ele só vem para a igreja quando ele toca. Eu não consigo ver excelência nisso. E eu não estou falando que às vezes o cara toca 3 domingos, 4 domingos, ele está na igreja. Mas às vezes a motivação do cara é vir para a igreja para tocar. Eu não consigo entender um espírito de excelência nisso. Eu não consigo ver uma igreja maravilhosa nisso. Amém, querido? Amém? Nós precisamos entender isso. Eu não quero música, eu quero adoradores que adorem, que seja igreja maravilhosa. Nós precisamos entender isso. Então, querido, né, a pessoa tem um dom, a pessoa tem habilidade, a pessoa tem, cara, é um excelente funcionário, habilidade, faz as coisas, mas pensa num cara complicado.
Pensa numa pessoa complicada. Pensa numa pessoa chata. Pensa numa pessoa que sempre tem alguma coisa que, tira a harmonia do ambiente. Você conhece pessoas assim? Você consegue ver excelência nisso? Nós precisamos entender o padrão do céu. Nós precisamos começar a viver o céu na terra. Amém? Você crê nisso? Então, eu não consigo, querido. Puxa, eu conheço pessoas que um dom, ela tem algo assim, um dom profético, algo, mas pensa numa pessoa complicada. E eu não quero essa pessoa na minha equipe. Eu não quero essa pessoa na minha equipe. Por quê? Porque ela complica as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Você quer uma pessoa complicada na tua equipe? Pô, o cara tem habilidade, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, às vezes, você não é contratado, não é promovido, não vai para o lugar que Deus tem, porque você é complicado. E uma igreja maravilhosa tem que descomplicar. Tem que entender a simplicidade das coisas. De como Deus age, de como Deus faz. Amém? Você está entendendo? Então, os 10 mandamentos. Primeiro, mandamento da excelência. Não se limite, aprenda a se reinventar. É ou não é, querido? Você vê o cara numa situação, numa questão, agora na pandemia foi a frase que mais ouvimos. Mas o cara tem um espírito de excelência, ele não é acomodado. Ele não vive aquela mesmice. Ele faz algo por excelência e Deus promove essa pessoa. Não é verdade, querido? Ele não ficou acomodado, ele correu atrás, ele fez. E você olha para a pessoa, cara, você trouxe uma solução para esse caso. Você fez algo diferente. Mesmo, você não ficou acomodado, você não ficou parado. Por exemplo, nós temos vivido um experimento maravilhoso através da célula. As pessoas têm se reinventado. As pessoas têm feito de um jeito diferente, ideias diferentes. E a gente vê nisso excelência. Você vê excelência em pessoas acomodadas? Aquele que sai do trabalho, vai procurar o serviço 10 horas da manhã e chega lá, você tem emprego para mim hoje? Nós precisamos se reinventar nesse momento de crise, situações, questões na nossa jornada, na nossa caminhada, e precisamos entender que tudo começa com atitude. Uma igreja maravilhosa, uma igreja que tem um espírito de excelência, ela tem atitude. O que é atitude? Atitude é uma norma, um procedimento que leva a um determinado comportamento. Então, a sua atitude é de excelência? O seu comportamento é de uma pessoa maravilhosa, que tem realmente o Espírito de Cristo? O comportamento de José, querido, mesmo na prisão, ele foi excelente. Num lugar simples, num lugar que a gente olha assim, imagina uma prisão. Mas o cara desenvolveu na prisão o espírito de excelência. Então, eu não vejo glamour na excelência. Eu vejo a gente fazer as coisas certas. Terminar, fazer, realizar. Então, às vezes, a gente precisa se reinventar. É a concretização de uma intenção ou propósito. A atitude começa na mente. Amém? Nossa mente tem que ter uma mente de excelência. Cara, eu vou fazer na simplicidade que eu tenho, o desafio que eu tenho, eu vou me reinventar. Mas na minha mente eu preciso fazer com excelência. É na mente. Grande parte das coisas que realizamos tem a ver com a nossa mente. É ou não é? Por isso que mente vazia dificilmente produz alguma coisa. É nesse momento que a gente precisa se reinventar. Como igreja, como empresário, como dona de casa. Eu lembro que às vezes na minha casa, a minha mãe, às vezes assim, uma chuva, não dava para ir para o mercado, essas coisas. Ela fazia bolinho de chuva. Há excelência no bolinho de chuva ou não há? Está aí minha mãe. Não é, Jesus? Os Catarina falam assim de um jeito assim, então se reinventa, faça alguma coisa. Economize. Tem que mudar alguns hábitos para que nós possamos viver o espírito de excelência. Amém? Se você fizer uma pesquisa, pessoas que realizaram grandes feitos começaram com boas atitudes. Boas atitudes. Essa igreja é porque na minha mente eu tenho essa atitude de realizar coisas extraordinárias para Deus. Começou na mente, vou começar uma célula na minha casa, vou ajudar o reino de Deus. Então, algumas frases de pessoas que tiveram atitude e realizaram grandes coisas.
Então, querido, tem que começar pela nossa mente. Visualizar, visão, propósito, reino, as coisas de Deus. Confúcio, né, um pensador chinês, ele diz assim: é melhor você acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. É ou não é? Cara, você reclama, você é chato de galocha. Não é verdade? Reclama disso, fala daquilo. Deixa de ser chato, irmão. É melhor você acender uma vela. Puxa, está tudo desorganizado, tudo desse jeito. No mínimo uma vela você pode acender, não pode? Quem está entendendo, diga amém. Então, às vezes, a gente olha para a circunstância, a gente tem que ter uma mente. Cara, eu posso mudar isso. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, que Jesus quer usar. Eu sou uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, que tem o Espírito da excelência. Então, adianta você falar mal da escuridão, ou disso, aquilo, né? Não, eu vou trazer uma solução. Eu vou me reinventar, mas essa situação vai mudar. Quem está entendendo, diga amém. Né? Você morre um pouco sempre que reclama de tudo. Sabe por quê? Às vezes você está morrendo espiritualmente porque você só murmura, só fala mal, só critica, só isso, só aquilo. Está morrendo espiritualmente, não cresce, não desenvolve, não é um instrumento de Deus nessa terra. Amém? Tem gente que reclama de tudo. Ou dá desculpa. Aí ele fala assim, a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Amado, ninguém tem tempo. A gente cria tempo e oportunidade. Você crê nisso? Quem aqui tem tempo? É uma coisa mais escassa na nossa jornada. Eu não tenho tempo. Ou, digamos assim, eu crio tempo, eu sou disciplinado, eu me reinvento, eu facilito as coisas. Para que eu possa ser um instrumento de Deus nessa terra. Então, a gente cria tempo, e quando a gente cria tempo, a gente abre a oportunidade. Então, o primeiro mandamento, né, não se limite, se reinvente. Esse é o primeiro mandamento da excelência. Né? Um provérbio árabe diz assim: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Amém? É no tempo da pandemia, irmão, que a gente precisa entender isso. Que a gente precisa ser isso mais. Uma frase que está na Jocum, nos Estados Unidos, numa sala da Jocum, diz assim: que o nosso coração seja movido por aquilo que move o coração de Deus. Que o nosso coração de excelência seja movido por aquilo que move o coração de Deus. Você crê nisso, querido? Você crê o Espírito de excelência nisso? Se reinvente. Né? Eu preciso nessa crise. Né? Pessoas que estão aí nas células online, fazendo algo, se reinventando, fazendo algo. Mas isso está movendo o coração de Deus. Então eu preciso, querido, como igreja excelente, se reinventar. E as minhas atitudes vão mover o coração de Deus. Em favor, em me abençoar, em suprir a minha necessidade, em fazer algo sobre a minha casa, sobre a minha família. Você crê nisso? Então, muitas vezes, querido, nós precisamos se aproximar de Deus com o coração que move o coração de Deus. Segundo mandamento da excelência: faça amigos. Quem vê excelência em você se isolar? Consegue enxergar excelência nisso? Agora, não é legal a amizade? Não é legal você ver, se relacionar com amigos, ter amigo, né? Às vezes a gente fala que as mulheres, quando se reúne, assim, se junta, ela fala assim: oi, amiga, que legal, como você está? Tudo bem com você? Que linda que você está. Mas quando ela sai, viu como ela engordou? Olha que roupa feia dela. Os homens não. E aí, bundão? Aí, gordo? E aí, seu feio? Essa questão. Quando vai embora, pensa num cara legal. É ou não é, mulheres? Brincadeira, né? Mas, às vezes, que há uma alegria na amizade, há uma excelência na amizade. É ou não é, querido? Então, um mandamento para nós sermos uma igreja maravilhosa, nós precisamos fazer amizade. A verdadeira amizade é coisa rara. É ou não é? Mas eu preciso muitas vezes tirar alguns carrapichos da minha vida, tirar alguns dogmas da minha vida, tirar algumas chatices da minha vida, alguns egoísmos da minha vida, para ser e fazer amigos. Tempo. Não tem como ter amigos se eu não ter tempo. Amém? Nós precisamos entender. Um provérbio italiano, Denis, cadê você, Denis? Você é italiano, né? Diz assim: a amizade, não sei se é verdade, você vai me confirmar. A amizade que termina nunca começou. Não sei se está certo isso, italiano. É? Aí, tá vendo? Então, quem é que é italiano? Diga amém.
né? A amizade que termina nunca começou. Opa! Nós precisamos reavaliar a nossa caminhada. Então, né, a verdadeira amizade é a celebração da diferença. Respeito. Respeito. Pensamos diferente. Cara, tem amigo meu, que é atleticano. Mas eu respeito. Que é um cara 10, né? Um cara legal. Um cara de Deus. Mas é atleticano. E eu respeito. Tem gente que vai para o caldeirão do diabo e tem gente que é para o alto da glória. Né? São opiniões diferentes. A amizade genuína suporta opiniões e conflitos. Você crê nisso, querido? Conflitos. A amizade, eu quero chamar a atenção para vocês. Algumas pessoas dizem assim, o nosso discipulado está com problema. Nós nos tornamos amigos. E aí, irmão? Amigo é que fala a verdade. Minha esposa, né, maravilhosa, grandiosa, abençoada, me abençoa. E muitas vezes ela enfia uma faca na minha costela e diz assim, estou te falando, porque sou tua amiga. Não é a faca de verdade, tá? Mas ela fala assim, é melhor você ouvir de mim que sou sua amiga, sua esposa, do que ouvir de um cretino. Não é cretino. Ela é maravilhosa, ela tem amigas. Mas ela não é, querido. Então, às vezes, eu vou ter que falar a verdade para você. Eu sou teu amigo. Cara, você está indo para um caminho errado. Você está fazendo as coisas erradas. Você não está com o espírito de excelência nessa atitude. Quantos querem amigo de verdade, digo amém. Amigos que falam a verdade. Então, às vezes, eu quero que o meu pastor, Luciano, né, além de ser discipulador, Marciano, que tem falado na minha vida, além de ser pastor, são amigos. Amigo fala a verdade. Amigo gera conflito. Amigo, às vezes, me deixa assim. Eu quero que os meus pastores do presbitério sejam meus amigos. Me fala a verdade. Às vezes é difícil para eles falar, porque eu eu não deixo eles falar. É ou não é? Mas vocês são meus amigos. E eu quero que vocês me conflitem. Falem, você está agindo assim, você está fazendo assim, você é assim. Entendeu? E eu vou falar, ser amigo de vocês também. Que é isso que é a verdade. Então, excelência, querido, é fazer amigos e amigas. Diga para o seu irmão do lado assim, você quer ser minha amiga? Eu vou te conflitar. Eu tenho uma opinião diferente. Não é verdade? Se você não suporta ouvir opiniões conflitantes, dificilmente terás amigos. Olha lá, presta atenção. São frases de efeito. Se você não suporta ouvir opiniões conflitantes, dificilmente terá amigos. Eu gosto muito do Wellington. Né? Às vezes ele é chato. Mas ele tem umas opiniões assim conflitantes. Mas eu gosto porque ele é meu amigo. Eu não quero pensar igual ele. E ele não pensa igual eu. E às vezes, nos nossos conflitos, a gente aprende. A gente cresce. Mas eu não vou perder a amizade porque um cara pensa diferente que eu. Uma igreja de Pinhais, pastores da Pinhais, que pensam diferente que eu penso. Mas são meus amigos. Então, querido, se você não consegue ouvir conflitos, né, opiniões diferentes, você nunca vai fazer amigos. Amigos que às vezes, puxa, é só para o meu ego. É só para dizer o que eu quero ouvir. Amigos de verdade falam a verdade. E você precisa aprender a ouvir, e são opiniões diferentes. Uma igreja maravilhosa. Né? Nós nos reunimos aqui como igreja, mas nós temos opiniões diferentes. Temos ou não temos? Não gostei dessa canção hoje, não gostei dessa roupa, não gostei do que você falou, não gostei disso, mas nós somos amigos lá fora. Nós no presbitério, às vezes, nós discutimos, temos conflito, mas eu falo para ele, nós somos acima de tudo. A igreja nunca vai sofrer se nós tivermos amizade e pensarmos na igreja. A igreja não pode sofrer, porque temos opiniões diferentes, situações diferentes. Sempre vamos pensar em prol da igreja, porque tem um cabeça que é Jesus Cristo. Amém? Então, valorize, amigo. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na dificuldade, conhecemos nossos amigos. É ou não é, querido? Então, há uma excelência na amizade, nos relacionamentos. E nós precisamos entender. Terceiro mandamento. Não se contente com a mediocridade.
O espírito de excelência não se contenta em você ser mediano. Você pode ser e você pode atingir níveis maiores em Deus. Você crê nisso? Então, não se contente com a mediocridade. E essa palavra às vezes é muito forte, mas eu sou mediano. Sendo que eu posso dar um salto, eu posso subir mais, eu posso ser um pastor melhor, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um empresário melhor, eu posso fazer as coisas mais com capricho. Eu estou na média, mas eu posso me destacar como uma igreja maravilhosa. Você crê nisso? Então não se contente com a mediocridade. Você pode viver acima da média. Eu estou lendo um livro do pastor Danilo Figueira, Líderes Acima da Média. Muito bom, eu quero dar para todos os líderes dessa casa. Você não precisa comprar. Nós, como igreja, queremos abençoar você, quero te dar esse livro, porque vai abençoar você como empresário, como casa, como família, em todas as áreas. Você vai falar da história de José, um ramo frutífero. Então, não se contente com a mediocridade. Para isso, cuidado com as aparências. Cuide com as aparências. Nós precisamos entender isso. Sabe, eu não sei se você é da minha época, mas tinha uma propaganda de um shampoo que era bom para caspa, Tenorex. Você lembra? Parece remédio, mas não é remédio, é shampoo. Parece uma igreja maravilhosa, mas não é. Vive por aparência. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos entender. Quem somos de verdade? Não adianta eu falar, eu sou uma igreja maravilhosa e chego em casa, bato na minha mulher. Sou estúpido, sou grosso. Sou relaxado. É ou não é? Então nós precisamos entender, cuidado com as aparências. 1 Samuel, capítulo 16. Conhece essa história, verso 6. Sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus o rejeitou. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmão, não adianta, querido, nós vamos viver na mediocridade se nós queremos ser crente de aparência. Crente de domingo. Crente de domingo. Né? Nós vemos essa semana, o cara comparou o crente como crente submarino. Dia de semana ninguém vê ele. Domingo vê ele na igreja. Diga assim, eu não sou o crente submarino. Eu sou o crente templo do Espírito Santo. Amém? Então, o jogo da aparência é terrível. Você já viu um pobre ser metido a rico? É horrível, não é? O cara é pobre, varão. Ele quer usar tênis de 800, de R$1.000. Roupa. E às vezes, querido, né, a simplicidade tem excelência. Não é na marca da roupa. Não é na marca do sapato. Mas às vezes é no Crocs do Verildo. Mas é um homem de excelência. É ou não é, querido? Então, a aparência, não tem coisa pior que um carnal querendo ser espiritual. É ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Você já viu aquele cara, irmão, faz uma oração. Querido e soberano Deus, estamos aqui, Senhor, para dizer para o Senhor que eu sou uma igreja excelente. Muda a voz. Você conhece crente assim? Existe excelência nisso. Né? Parece que tem que mudar a voz. Amado, queridos irmãos, eu estou aqui para ministrar para vocês nesse dia. Crente carnal querendo ser espiritual. Vivendo de aparência. Diga assim, não existe excelência nas aparências. Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Então nós precisamos, querido, entender isso. Adianta você fazer puxa, né? Estou fazendo aqui né? Na frente do patrão. O patrão saiu, você é um endemoniado. Faz as coisas de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, disso, aquilo. Rouba o tempo do patrão. Mas Deus é que é teu patrão. É o Senhor que é teu patrão. Amém, querido? Quantos empresários aqui digam glória a Deus, Jesus? Né?
Então, você já, né, essa questão de ver as pessoas às vezes fazer oração. Por que precisamos cuidar com as aparências? Presta atenção nisso. Por que precisamos cuidar com as aparências? Porque Deus não aceita aquilo que eu não sou. Deus não aceita aquilo que você não é. Não adianta você querer fazer para Deus, aparentemente. Jesus, Deus representa a igreja de Éfeso. Os caras trabalhavam, os caras faziam, os caras, né, se realmente isso assim, mas tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Aparências. Nós precisamos entender que há um Deus que olha para nós, que tudo vê, que tudo sabe. Então nós precisamos entender isso, querido. O que você está fazendo é para Deus? Como você está fazendo? Não, eu estou trabalhando. Mas como está seu coração no servir? Uma igreja maravilhosa, uma igreja que serve. Mas Deus, Ele fala assim, vocês trabalham, vocês têm labutado, eu conheço a luta de vocês, conheço o trabalho de vocês, mas eu tenho contra vocês, que vocês estão vivendo de aparência. Vocês não estão fazendo porque me amam. Vocês estão fazendo para chamar a atenção dos outros, para ser visto pelos outros. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos, querido, muitas vezes, no momento de pandemia, se reavaliar. Porque tem pessoas que estão vindo para a igreja por causa da pandemia. Acabou a pandemia, não vai servir mais a Deus. E tem pessoas que abandonou a igreja. E coloca a culpa em Deus por causa da pandemia. Então, nós precisamos entender que Deus não aceita aquilo que eu não sou. Ele procura verdadeiros adoradores. Por quê? Porque existem falsos adoradores. Aparência. Pessoas que estão com motivações erradas, com a intenção do coração errado. E nós precisamos entender. Se você quiser ser uma igreja maravilhosa, não viva no jogo das aparências. Às vezes fingimos que está tudo bem. Está tudo bem no teu casamento. Pastor, nós fizemos um casamento maravilhoso. Mas chega em casa, irmão, na frente do discipulador, na frente do pastor. Gente, mil maravilha. E não se abrimos para a cura de Deus, para a restauração. Onde Deus usa pessoas para nos abençoar. Então uma igreja maravilhosa precisa cuidar do seu coração. O espírito de excelência está em você ter uma identidade. Deus te deu uma nova identidade. Deus te deu uma nova natureza. Nós precisamos entender isso. Uma nova natureza, nós vamos participar da ceia do Senhor. Algumas igrejas assim, não, você não pode. Mas não é isso. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. O cara está lá no pecado, isso aqui. Não, mas eu sou da igreja, eu posso participar da ceia. Você está em Jesus. Você entende o que você está fazendo? Você entende que esse é o cálice da bênção ou da maldição? Não adianta, querido, nós dizer assim, tomei a ceia hoje. E amanhã está pecando. Está brigando. Está fazendo isso, aquilo. Não que a gente não peca. Mas vivemos na prática do pecado. E vivemos uma igreja sem poder. Sem unção. Sem conquista. Sem vitórias. Por quê? Assim, no dia da ceia a gente vive de aparência. Nós temos que tomar a ceia todos os dias na nossa vida. Todos os dias eu tenho que ter acesso ao cálice da bênção. Ou é bênção ou é maldição. Quem está entendendo, diga amém. Eu prometo que eu ia ser bonzinho. Amém? Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Não existe excelência quando vivemos de aparência. Ei, tem uma coisa para você. Deus te ama como você é. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa se comparar com ninguém. Deus te ama, Deus te fez assim, desse jeito, dessa maneira. Você não precisa fazer uma oração, levantar a voz. Ore com a sua voz fina. Foi Deus que te deu. Ô Anderson Silva. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que nós vamos sair dessa pandemia melhores. Nós não vamos viver de aparência. Nós vamos ser crente genuíno, que realmente vive a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Quarto mandamento. Eu vou ter que terminar. A semana que vem eu termino. Mas o quarto mandamento para nós cearmos. Pode subir, ministro de louvor?
Quarto mandamento da excelência. Você é gente. Você não é uma máquina. Amém, queridos? Não se cobre. Né? Às vezes a gente quer que se cobrar tanto. Fazer. Não, é porque a excelência é isso aqui. Peraí, querido. Você é gente. Deus conhece os seus limites. Eu não estou falando para você não fazer aquilo que você pode. Mas tem gente que quer fazer aquilo que não pode. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer. Tudo que Deus te der para fazer, tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, fazeis conforme as tuas forças. E às vezes a gente não sabe dizer não. Não, eu vou fazer isso. Espera aí, mas você não vai conseguir fazer. Tudo que Deus colocar na tua mão, cara, eu não consigo fazer isso. Pastor, você está me pedindo demais. E às vezes a gente faz para querer agradar, ou isso, aquilo, e não faz direito. Às vezes nós complicamos a nossa vida. Ontem nós ouvimos uma palavra, a gente participou de uma conferência de pastores e líderes da língua brasileira, e um dos pastores, uma palavra tremenda, maravilhosa, ele falou, na simplicidade das coisas. Deus não quer que você faça além do seu limite. Deus quer que realmente você se reinvente, isso, aquilo, mas na medida das suas posses, na medida do seu tempo. O problema é que às vezes a gente não é disciplinado. Sabe, às vezes, eu lembro de uma história que eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo nesse dia, e foi uma palavra profética, não assim de uma maneira que o profeta falou, mas um pastor contou uma história que ele estava angustiado, cansado, não aguentava mais, entendeu? E ele foi para Deus e falou, Deus, eu não consigo mais. Eu cuido da casa de recuperação, eu cuido disso, eu cuido da igreja, eu cuido da cela, eu cuido do fulano, eu cuido do ciclano, eu cuido do beltrano, eu vou para missões, eu vou para isso, eu vou para aquilo. E Deus falou para ele, quem te falou que eu te chamei para fazer isso? O que Deus te chamou para fazer, faça, querido. Mas faça com excelência, na medida das suas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós precisamos desse equilíbrio. Uma igreja de excelência, sabe, querido? Nós como pastores temos nosso dia da folga. Ah, mas o diabo não tira folga, por isso que ele é o diabo. Nós precisamos de férias. Sua família precisa de férias, amém? Não tem coisa mais excelente de que você dar um descanso para sua casa, para sua família. Eu amo. Eu cobro muito. Eu falo assim, cara, vocês têm que estar na igreja, tem que congregar, tem que estar. Mas quando o cara me liga, pastor, esse final de semana eu vou estar com a minha família de férias. Eu vibro. Porque isso, querido, é um valor que Deus quer na nossa casa, na nossa família. Tire férias, descansa. Você não é máquina. Sua família precisa de você, precisa que você descanse. Você vai se matar de tanto trabalhar. E não vai viver, vai deixar para o Geraldão, para quem que é o cara? Ricardão. Querido, tire férias com a sua família. Faça sim, na medida das tuas forças. Às vezes nós não somos abençoados, porque não entregamos para Deus, queremos fazer do nosso jeito. Tem limite, querido. Você não é uma máquina, você precisa dormir. Você crê que você precisa dormir? Então durma, não no culto, tá? Mas durma. Amém? Eu sei que vocês têm buscado a excelência, mas eu não vou cobrar e Deus não vai cobrar. Ele tem algo para vocês, algo para a vida de vocês. Faça com excelência. Não venha para a igreja cena para tocar. Existe isso. Mas não faça além daquilo que Deus pediu para vocês. Existe um equilíbrio. Vocês precisam descansar. Vocês precisam ter o tempo para a família. Vocês precisam ter o tempo para a família. E eu sou um cara que a minha linguagem de amor é trabalho. Mas existe o equilíbrio, existe disciplina. Existe férias. Porque não vamos avançar, não vamos alcançar o que Deus tem para nós, se nós não tivermos o nosso tempo de descanso. O tempo de família, o dia da tua família. Uma igreja maravilhosa valoriza o tempo da família. O tempo com a sua esposa. O tempo de brincar.
O tempo de brincar chegou. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Recebe essa palavra. Vou terminar domingo que vem. Falta 6 mandamentos. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Coloque em prática isso. Você vai ver o quanto ainda esse ano você vai viver o sobrenatural de Deus. Não viva de aparência. Seja quem Deus chamou você para ser. Você não é uma máquina. Deus não vai cobrar aquilo que você não pode oferecer. Mas tem coisas que a gente está deixando de fazer. Sabemos que grandes homens e mulheres sábias, sabemos que grandes homens e mulheres sábias o suficiente para conhecer suas falhas, que somos humanos, seus limites. Lembre-se, você não é uma máquina, é um ser, alguém que precisa de descanso. Amém, querido? Vamos orar. Você vai cantar uma canção? Não? Vai cantar. Deixa o Espírito Santo ministrar para você o Espírito de excelência. Faraó falou: aonde acharíamos porventura um homem com Espírito de Deus? Aonde estão os homens que têm o Espírito de Deus aqui? Diga para Deus: eu quero viver um Espírito de excelência. Eu quero ser uma igreja maravilhosa. Nessa adoração, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Eu queria que as pessoas que vão me ajudar a servir a ceia, por favor, pudessem vir aqui bem rapidinho. Ah, vocês já estão com a ceia, né? Segure na sua mão então. Não? Tem gente que não pegou a ceia. Por favor, querido, fique com a mão levantada. O pessoal vai ajudar. Você que não recebeu ainda a ceia vai participar. Segure na sua mão. E você olha para esse cálice como o sangue de Jesus. Você pode abrir, tirar o pão. Olhe para a excelência da cruz. Olhe para a obra da cruz. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Olhe para a excelência da obra da cruz. Olhe para esse cálice. O sangue de Jesus nos aperfeiçoa. Nos dá uma nova identidade. Não viva de aparência. Viva através do sangue de Jesus. Ele perdoou os seus pecados. Ele sarou as tuas feridas. Ele quer que você viva o extraordinário. Ele não quer que você viva na mediocridade. Você pode viver por algo maior. Vamos adorar ao Senhor.